Num mundo transbordando de informação, onde cada segundo traz uma enxurrada de notícias, opiniões e dados de todos os lados, é fácil se sentir perdido. As telas piscam, as notificações não param e parece que todo mundo tem algo a dizer, mas poucas vozes realmente trazem clareza. No meio desse ruído, como é que a gente acha a voz clara e serena da verdade? Será que ainda conseguimos ouvir aquela mensagem que acalma o coração e traz direção, mesmo quando tudo ao redor parece confuso? Aquela pergunta antiga: foi isso mesmo que Deus disse? Ainda ecoa, atravessando gerações e contextos. Ela nos faz parar e refletir. O que é genuinamente real e o que é só barulho, distração ou até mesmo mentira? Em tempos de incerteza, essa dúvida se torna ainda mais relevante. O desafio não é só identificar fake news, tipo aquelas que rolam no Zap ou aparecem nas redes sociais. Muitas vezes, as mentiras são sutis, misturadas com verdades, e exigem discernimento para serem percebidas. Por isso, mais do que nunca, precisamos cultivar um coração sensível, capaz de reconhecer a voz do pastor, peneirando informações, tradições e até nossas próprias ideias. Só assim conseguimos encontrar pura, verdadeira e que realmente dá vida, mesmo em meio ao caos do mundo moderno. Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Max e sou um companheiro de jornada nessa caminhada de fé. Minha esperança é que a gente reflita com sinceridade sobre as perguntas difíceis que os cristãos enfrentam hoje, especialmente nessa era de overdose de informação. Vamos encarar isso com humildade, com aquela vontade de aprender e crescer, sempre voltando para a base da palavra de Deus e pro exemplo dos bereanos, que conferiam tudo à luz das escrituras, tipo um tira-teima espiritual. Vivemos numa era digital em que somos bombardeados por uma enxurrada de informações a todo momento. Notícias, memes, opiniões, boatos e até mesmo versículos bíblicos fora de contexto circulam nas redes sociais com uma velocidade impressionante. Em questão de segundos, história sensacionalista pode viralizar e atravessar o mundo, moldando opiniões, influenciando decisões e muitas vezes causando aquela treta desnecessária nos grupos de família ou entre amigos. É fácil se perder nesse mar de vozes, onde todo mundo parece ter algo a dizer. Mas nem sempre o que ouvimos é verdade ou edificante. Por isso, ter discernimento é mais crucial do que nunca. Discernir significa saber filtrar o que chega até nós. Separar o que é bom do que é ruim. O que edifica do que destrói. É um exercício diário de atenção, reflexão e oração, pedindo a Deus sabedoria para não cair em armadilhas digitais ou ser levado por modismos passageiros. Nossa fé não é aceitar tudo de olho fechado, mas sim cultivar um relacionamento ativo com Deus, firmado na palavra dele. Isso nos chama a usar tanto o coração quanto a cabeça, questionando, estudando e buscando entender o contexto do que ouvimos e lemos. Deus nos convida a pensar, a crescer e a amadurecer espiritualmente, para que possamos viver uma fé autêntica e relevante, mesmo em meio ao barulho do mundo. Quando a gente escolhe pensar bem, analisar antes de compartilhar e agir com responsabilidade, refletimos o caráter de Deus em nossas atitudes. Assim oferecemos esperança, clareza e direção num mundo tão confuso, tornando-nos como um farol aceso na Avenida Paulista à noite, guiando outros em meio
a escuridão e mostrando que é possível viver com propósito e verdade, mesmo em tempos tão barulhentos. A desinformação muitas vezes entra de fininho, Israel. Uma profecia que viraliza um ensinamento que faz a gente se sentir bem na hora, ou uma história distorcida sobre a história da igreja. Isso pode mexer com nossas emoções ou reforçar nossos achismos, mas pode não estar alinhado com as escrituras. Discernimento significa dar uma pausa, orar e confrontar tudo com a palavra de Deus, buscando a verdade acima daquilo que simplesmente parece bom ou familiar, sem cair no Maria vai com as outras. Desde o engano de Ananias e Safira em Atos, vemos que a desinformação não é algo novo. Ela está presente desde os primeiros dias da igreja, mostrando como até mesmo pessoas de fé podem ser tentadas a distorcer a verdade, seja por medo, orgulho ou desejo de aceitação. Os Gálatas, por exemplo, foram influenciados por um evangelho distorcido, acreditando em ideias que pareciam corretas, mas que os afastavam do verdadeiro propósito de Cristo. As Escrituras nos alertam repetidamente sobre o perigo de nadados. Lembrando que até mesmo crentes sinceros podem cair em armadilhas sutis, especialmente quando não buscam discernimento e sabedoria. Muitas vezes caímos no famoso conto do vigário, acreditando em histórias ou boatos que parecem inofensivos, mas que podem causar grande dano à nossa fé e à comunidade. Nas nossas próprias comunidades, fofocas, interpretações erradas e até mesmo pequenas mentiras podem minar a confiança, criar divisões e enfraquecer a unidade que tanto prezamos. Hoje, além das conversas presenciais, enfrentamos o desafio das fake news digitais, que se espalham rapidamente e confundem ainda mais, tanto quanto as fake news globais que a gente vê por aí. Seja uma mentira intencional, uma meia-verdade ou até um erro bem intencionado, a desinformação pode se infiltrar de várias formas, tornando difícil distinguir o que é real do que é falso. Quando nos afastamos da verdade, perdemos a clareza e enfraquecemos nosso relacionamento com Deus. Buscar a verdade exige humildade, oração e disposição para ouvir e aprender. É como pegar o rodoanel no sentido errado. Podemos até achar que estamos no caminho certo, mas acabamos nos distanciando do destino que Deus preparou para nós. A palavra de Deus é nossa lâmpada na neblina de vozes conflitantes. As Escrituras não revelam tudo de uma vez, mas dão luz suficiente para cada passo, como um Waze espiritual. A Bíblia é nossa âncora. Sua sabedoria e autoridade nos ajudam a medir cada afirmação, ensinamento e sense. Estão encontramos pela frente. Não ignoramos outros conhecimentos, mas as Escrituras continuam sendo nosso padrão máximo para a verdade e bem-estar espiritual. É o nosso arroz com feijão da fé. Jesus, o Verbo que se fez carne, é nossa revelação mais clara da verdade. Sua vida e seus ensinamentos são nosso ponto de referência, nosso norte. O Novo Testamento nos alerta contra filosofias enganosas e nos incentiva a crescer no conhecimento de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. À medida que estudamos a palavra de Deus com oração, o Espírito nos ajuda a discernir a verdade do erro, mesmo quando a desinformação está muito bem disfarçada, tipo lobo em pele de cordeiro. Trazendo isso para a nossa realidade significa examinar com honestidade nossas crenças e tradições.
elas estão firmadas nas Escrituras ou são apenas hábitos confortáveis, aquele jeitinho que a gente se acostumou? O caminho estreito da verdade exige humildade, coragem e disposição para aprender, sempre priorizando o amor e os ensinamentos claros de Jesus, acima das normas culturais ou do que todo mundo faz. Discernir a verdade é uma jornada para a vida toda, e é melhor percorrida em comunidade, compartilhando perguntas, ouvindo e afiando uns aos outros, como diz o provérbio. Vamos construir comunidades de fé, onde perguntas honestas são bem-vindas. A unidade é mais valorizada que a uniformidade, e a graça transborda como o Tietê depois de uma chuva forte, só que de coisa boa. Que nossa busca pela verdade nos torne mais parecidos com Cristo, ancorados em seu amor, caminhando em sua luz e crescendo juntos em graça. Amém?